Exaltamos a Tua graça, exaltamos a Tua bondade, Senhor, e somos felizes porque temos a Tua palavra no nosso coração, temos a Tua palavra nas nossas mãos para que façamos o bom uso, Senhor, e possamos definir a nossa vida. Te louvo, te agradeço que o nosso coração esteja posicionado para receber um pouco mais de Ti, e a igreja diz, amém. Convido você a abrir a palavra de Deus, o santo livro, a voz de Deus, escrita para os nossos ouvidos, em Filipenses 3. Amém. Filipenses capítulo 3. Amém? Amém? Nós vamos fazer de trás para frente aí, ó. A gente vai para o versículo 13, parte B, e depois a gente volta para o versículo 7 e 8. Amém? Paulo diz assim: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. E aí chega então o versículo 7 e 8 do mesmo capítulo 3. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém? Convido você a se assentar. E ele só faz uma declaração dessa depois que ele fala tudo aquilo que ele relata na sua própria história de vida, todos os seus valores, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que formou ele como pessoa. E aí no final ele começa a dizer, olha, nada do que eu sabia, nada do que eu me achava, nada das crenças que eu fui criado, nada dos meus hábitos, nada da minha cultura, nada disso tem valor, comparado a Jesus Cristo que eu ganhei como tudo na minha vida. Você vê que numa tradução próxima, ele coloca como se tudo fosse lixo, como se não tivesse valor nenhum comparado a Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos começar a colocar na nossa mente. É uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Uma vida que você tinha antes de Jesus Cristo e uma vida que você tem depois de Jesus Cristo. E aí não estamos falando do tempo que nós estamos na igreja, não. Porque você pode estar há muito tempo na igreja, mas sem ter um verdadeiro encontro com o Senhor, ao ponto de dizer, a minha vida antes, ela não tinha valor e agora ela tem valor. Talvez os hábitos, a forma de você enxergar o Evangelho te deixa muito tranquilo e não impactado com o agir de Deus. Mas o agir de Deus é impactante. Ele vem para transformar a nossa vida e precisamos colocar isso na nossa mente. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ou você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu digo para você, você que sabe aproveitar a presença de Deus, a mudança é extraordinária. O parâmetro de vida é extraordinário. Você consegue discernir as coisas para a sua própria vida. Quando você aceita Jesus, o benefício é totalmente seu. Amém? E aí, quando falamos de Paulo e vemos essa declaração dele, falando desse evangelho, ele está falando de crenças e padrões, ele está falando do seu costume, da sua vida, como ela foi feita e formada. E depois, quando ele encontra Jesus Cristo, ele consegue perceber que ele tem que deixar essas crenças e padrões para viver uma nova vida. E crenças e padrões é o quê? Aquele senso de aprendizado. Crença e padrão é você repetir comportamentos. É você perceber que, de repente, o que você fazia há anos atrás, você continua fazendo. Talvez num cenário totalmente diferente. Mas a crença e o padrão, ela também faz você ficar inerte às consequências. Por quê? Crença e padrão é habitual. É tão comum você fazer as mesmas coisas, você aprendeu. Crença e padrão é por aprendizagem, ou por observação, ou por informação, mas enfim, é crença e padrão. Você vai crescendo e você vai se situando naquele formato, ao ponto de ficar muito natural. A crença coloca a pessoa num processo tão habitual que não se mede grau de erro. Não estou falando que toda crença ela é negativa. Quando a crença ela é limitante, ela é negativa.
Então, quando você fala de uma crença limitante, você é tão habitual à crença e o padrão que você não consegue medir o grau de erro, você não consegue mais ter percepção sobre prejuízo, qual o erro, qual o problema daquela situação, daquele comportamento. É uma verdade dentro de você estabelecida, pronto. Você perde a noção daquilo que está no externo, porque você já aprendeu as coisas daquela maneira. Você tem uma característica, então isso se torna a tua verdade. Mas qual o resultado disso? A crença, quando você está diante de uma crença, de um padrão, isso minimiza a consequência do presente. Tudo aquilo que eu faço como habitual, eu não percebo a consequência do presente, mas maximiza a consequência no futuro. Você não enxerga hoje o que aquele padrão, aquele comportamento, aquela repetição te ocasiona, mas no futuro vai acontecer uma máxima, o resultado vai chegar. Vou te dar um exemplo. Na parentela, talvez você, no meio da tua parentela, entre tios, irmãos, e aí você vai colocando pessoas próximas de você, talvez você encontre um padrão de separação conjugal. Passa tempos e daqui a pouco você recebe a notícia. E aí você tem uma informação: casamento não dá certo. Porque são tantas vezes, são tantos eventos de separação, que de repente você começa a ouvir aquela informação: casamento não dá certo. Aí você cresce, amadurece, se apaixona e você resolve casar. Aí quando você casa, acontece o primeiro desequilíbrio relacional, a primeira coisa que você faz é pedir separação. Não tem resiliência, não tem desejo de tentar um pouco mais, não tem força para isso, porque tem uma crença limitante, um padrão de comportamento de que casamento não dá certo. Então aquele primeiro desafio que você vê à sua frente, logo é aquela informação: casamento não dá certo. Consegue perceber? Comportamento, padrão que vai se repetindo. E Davi, na palavra, estamos num texto lá em Samuel, o rei Davi falhou com Deus diante de uma crença. O rei Davi falhou com Deus diante de uma crença. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir, mas senão nós vamos ler aqui na mesma tradução. Está lá em 2 Samuel 12. 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 e 9. Escute o que eu falei. O rei Davi falhou com Deus diante de uma crença. 2 Samuel 12, do 7 ao 9 diz assim: e é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha Deus dizendo: eu tornei você rei de Israel e o salvei de quem? De Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Eu tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria te dado 2 vezes mais. Olha o que Deus falando. Se isso não bastasse para você, eu teria lhe dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, Urias quem era? Fazia parte do exército dele, homem de confiança, homem de honra. Olha só Deus dizendo: você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas, povo inimigo, olha só a vergonha, o matassem. E então ficou com a esposa dele. Olha Deus dizendo, olha só, percebe então? Ele conseguiu falhar com Deus por conta de uma crença. Qual a crença que você enxerga nessa abordagem que Deus fala com ele, nessa correção que Deus fala com ele? Que crença que você percebe? Qual o ato que para Davi parecia comum, o que Davi acreditava que estava certo, o que era tão habitual que Davi nem lembrou das coisas de Deus? O que tu acha? Ele ter todas as mulheres que queria. Você entendeu? Ele era rei, cultura, época, ou seja, era habitual, era um padrão. Eu posso ter qualquer mulher a qualquer preço e a qualquer custo. Percebe? Aí você chega em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 2 até o 5. Percebe a crença onde ele falhou com Deus? Olha o padrão de comportamento, perdeu até o eixo de agradar ao Senhor. 2 Samuel 11, do versículo 2 até o 5 diz assim, olha só o acontecimento. Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que a descobrissem
quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Olha só como foi. Ou seja, qual que é meu padrão de comportamento? Eu posso ter qualquer mulher. Ele avistou, mesmo sabendo aquilo que era, de quem ela pertencia, mesmo assim ele foi adiante sem perceber que tinha algo, a alguém a dever um comportamento que estava diante de Deus. A crença, ela é tão habitual que não se mede consequência. É uma rotina, você simplesmente faz, você simplesmente demanda de comportamento no seu padrão. Você minimiza o problema presente. Vamos para 2 Samuel 12, do versículo 10 até o 12, que diz assim: portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte. Olha como é grande, agora chega a sentença, a consequência. Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Você vê o tamanho da consequência? Não é pequena, é grande. Deus já dizendo como aconteceu, Deus dizendo por que você fez, e agora Deus já falando como que vai ser a vida de Davi. Deus mostra as consequências, o tamanho da desgraça. Mas na cabeça de Davi ainda não parecia ser tão grande. Padrão de comportamento faz você minimizar a consequência do presente. Então mesmo ele vendo, Deus já falando de todo o cenário, Davi ainda diz na mente dele: ainda está tudo sob controle, vai dar tudo certo. É como se ele dissesse dessa maneira, porque quando você entende que repete padrões, você não está nem pensando em futuro, você nem sabe por que faz e por que age, porque você está repetindo o comportamento. E aí quando você começa a perceber que Davi, escuta aquela informação através do profeta Natã, ele ainda não está percebendo a gravidade lá no futuro, porque crença atrapalha de você enxergar claramente. Diga: a crença me atrapalha de enxergar claramente. Amém? A crença faz isso, por isso que Davi não enxergou com clareza aquela sentença que Deus colocou para ele. E aí você veja, o bebê daquela traição, o bebê morreu. Davi sente, claro, depois do parto, Davi sente, ele chora, ele sente, mas passa. E daqui a pouco mesmo, ele tem relações novamente, e agora aquela mulher já é sua esposa, porque o marido dela morreu, então ele toma ela como esposa, e aí aquele bebê, o primeiro bebê do ato do erro, morre, só que vem um segundo bebê, e esse segundo bebê, ele é amado por Deus. Olha só, crença, padrão, suaviza, minimiza a consequência do presente. Então é como se ele tivesse falado assim: agora, até Deus está amando meu bebê, então parece que as coisas ficaram em ordem, mesmo ele tomando uma atitude que não deveria tomar. É aí onde você precisa entender. Ele nem pensou em medir a consequência do futuro, porque a vida de Davi não estava parando por ali naquele bebê que nasceu e Deus amou. A vida dele ia continuar, e tudo que veria seria muito pior, porque consequência, ela é fato, ela sempre vai acontecer. Aí eu te pergunto, qual o padrão de comportamento que você tem, que é tão natural, que você não percebe, talvez, o tamanho do problema, do resultado, mas você tem um padrão de comportamento, hábitos, maneiras, qual a forma como você age, como se fosse um looping na tua vida, e você de repente, de um dia após o outro, você repete padrões de comportamento. E que padrão que você repete que parece habitual? Podemos falar de ira,
Podemos falar de falência financeira um mês após o outro, a mesma desgraça financeira, é raiva, é ira, é contenda. Quais outros padrões que você repete que parece um hábito na sua vida? Isso é padrão de comportamento, mas hoje nós estamos aqui para quebrar todo e qualquer padrão que limita a nossa vida, amém? Essa é a chamada de hoje. Estamos quebrando os padrões que limitam o agir de Deus na nossa vida, que impedem a nossa vida de progredir. A transformação, ela começa na mente. Toda transformação começa na mente, mas a mente só é transformada quando as crenças mudam. Então não adianta falar de transformação da mente quando as minhas crenças são as mesmas. E aí eu te pergunto, quem muda a mente de pessoa, quem transforma a crença de pessoas, é somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Talvez você tenha padrão de orgulho, talvez você tenha padrão de falta de perdão, talvez você tenha padrão de dureza de coração, padrões. Quem que pode mudar a tua mente? E aí agora você talvez esteja falando, mas realmente, eu estou na igreja há tanto tempo e tem áreas na minha vida que eu faço e tenho ações da mesma maneira. Porque você não deu espaço para que Deus trabalhasse em todas as áreas. Você consegue entender? Então não é o estar, é como eu estou. Eu preciso da palavra de Deus para quebrar os meus padrões, para que a mente seja transformada. Tem um texto lindo lá em 2 Coríntios que diz assim: as armas que usamos na nossa luta, elas não são do mundo. Elas são armas poderosas de Deus, capazes de quê? De destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Porque quando alguém muda, quando você muda, você se arrepende, amém? Quando eu mudo, eu me arrependo. E quando você tem padrão de comportamento, o que é isso? É falta de arrependimento, porque eu não entendi que deveria mudar. Eu coloquei a minha mente, talvez até orei e falei, Senhor, muda a minha mente. Mas eu não quis mudar, eu não aceitei, eu não percebi o Senhor mudar os meus padrões de comportamento. E aí muitas esposas chegam na presença de Deus, o casal chega na presença de Deus. E aí vocês começam a viver uma nova experiência com o Senhor, mas a casa permanece a mesma. Tem discórdia, tem guerra lá dentro. Por quê? Porque a esposa talvez cresceu num lar de contenda, e o que ela sabe fazer dentro de casa é brigar. Mesmo ela entendendo que ela tem que ter amor a Deus, amor ao próximo, ela não consegue ter delicadeza, ela não consegue ter amor, ela não consegue ter carinho. Por quê? Ela está repetindo padrões, não entendeu que Deus precisava agir. Por quê? Porque o casamento ainda está de pé. Consegue entender? O Senhor tem para a nossa vida o quê? Tudo aquilo que é padrão de comportamento que está fora da palavra, tudo aquilo que não agrega na sua vida, o Senhor quer transformar, para que a sua mente seja mudada. E quando a sua mente for mudada, você vai dizer, meu Deus, eu me arrependi de todo o tempo que eu agi errado. Aí o Senhor vai dizer, é agora que eu estou quebrando as fortalezas dentro de você, eu estou quebrando o teu orgulho, eu estou transformando a tua vida, porque é a palavra de Deus sobre nós, mudança de comportamento, amém? Consegue entender até aqui? Você consegue perceber o que o Senhor está querendo fazer? Por quê? Porque Davi errou, não percebeu a consequência e levou para a vida inteira. O Senhor não quer que você tenha um futuro desgraçado. O Senhor quer que você aprenda agora, enquanto você tem tempo, para que o seu futuro seja abençoado. Salomão diz, não importa o começo das coisas, mas sim o fim de todas elas. Pai, então eu não vou olhar para o começo, eu vou olhar para aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. E esse final, ele é glorioso, porque é Deus que está te permitindo viver. Amém? É quando você olha e você diz, Senhor, eu entendi que quando eu falo de Deus, quando nós falamos de Deus, é para esclarecer a nossa mente. É para isso que você vem à igreja, é para isso que você tem a palavra. Quando falamos de Deus, é para esclarecer a nossa mente. E só acontece a transformação quando a nossa mente é esclarecida. O que é a palavra de Deus? O que é a igreja? O que é a pregação? É como se Deus viesse e colocasse a sua vida numa grande mesa, para que você pudesse olhar, aqui não está bom, isso aqui não está certo, isso deu errado,
e agora como fazer? Deus coloca a nossa vida numa grande mesa, para que a gente possa se identificar. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da pregação, é você olhar para você como você é, e dizer: Pai, e agora o que eu faço com o que eu sou? Ele diz: eu vou te dar um caminho, eu vou te dar uma verdade, eu vou te dar uma vida para você seguir. Isso é amor de Deus. Ele quer que você enxergue todos os padrões que você repetiu a vida inteira, e você perceba de uma vez por todas, porque nem sempre você enxergou como Davi. No primeiro momento não parecia tão grave assim, e talvez você hoje, olhando para a tua vida, não pareceu tão grave assim. Não parece grave hoje, para amanhã vai ser destruidor. E o Senhor quer amor e graça. Ele está cuidando da gente, porque o futuro a Ele pertence, e Ele está cuidando daqueles que Ele escolhe. Amém? Você que está chegando hoje pela primeira vez, você pode ser um escolhido de Deus. É só você dizer sim para esse Evangelho e transformar a tua vida no poder da palavra. Eu vou te dar um exemplo de uma menina que cresce com os pais, que moram juntos e não são casados. Essa menina, ela vai crescer, ela vai se apaixonar, ela vai morar junto com alguém, mas ela não vai casar. Essa menina que cresceu mulher e agora mora junto com uma pessoa, ela vai ter uma filha. E essa filha, ela vai crescer, ela vai se apaixonar, ela vai morar junto e ela não vai casar. Consegue perceber? São padrões de comportamento. Vou te dar um exemplo. Meu esposo adoeceu. Minha mãe perdeu meu pai muito cedo. Meu esposo adoeceu. Primeira coisa, involuntariamente, que minha mãe falou para mim, ela falou assim: filha, eu já passei por isso. Minha mãe perdeu meu pai com 28 anos de idade, meu pai faleceu. E quando meu esposo adoeceu, a primeira coisa que ela falou: eu sei o que você está passando. O que ela está dizendo? Eu perdi, e ela já está dizendo que eu vou perder também. A minha irmã, quando ela casou, no começo do casamento, primeiro ano de casado, o meu cunhado adoeceu. E a primeira coisa que minha mãe falou: eu sei o que você está passando. E aí eu quero que você entenda. Se tinha uma morte alojada para trazer uma viuvez para esse ciclo de família, foi quebrado. Porque Jesus tem um curso novo para cada pessoa que se coloca na sua presença, amém? Para toda pessoa que decide mudar, Ele tem um curso novo. Então não é porque aconteceu a vida inteira que eu vou aceitar acontecer a minha vida inteira. Jesus tem um curso novo para mim e para você, quando a gente decide mudar. Amém? Palavra de Deus. E Ele chama você para um compromisso de quebrar os padrões que se repetem na sua vida. Tem um texto em Gálatas 5:1 que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Quando você vem para Cristo, Ele quer liberdade para você, para que você não volte para a escravidão. Tito 3, versículo do 3 ao 5 diz assim: pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio de malícia e da inveja. Outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio de quem? Que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, nos dando uma nova vida. É isso que o Senhor está falando para a gente. Quando você está diante de padrões, é a sua antiga vida sem conhecer o Senhor. Para uma nova vida, Ele também tem uma nova vida de novos padrões para você. Talvez você venha de uma família que tem padrões de depressão. Você vê tristeza na avó, vê tristeza na tia, vê tristeza na mãe, e você se olha no espelho e você vê tristeza também. Isso é padrão. Deus, a alegria no Senhor
é a minha força. A Bíblia fala, um coração alegre, ele formoseia o rosto. Me dá a tua alegria, grande Deus, porque eu quero quebrar esse ciclo de tristeza na minha parentela, na minha família. Eu quero gerar coisas novas, Pai. Eu quero ter alegria no meu semblante. Eu quero vivenciar, Senhor, novas experiências contigo. Eu quero o teu padrão e o meu eu abro mão em nome de Jesus. Amém. Tentar mudar comportamento sem mudar a sua crença é perda de tempo. Não vai adiantar nada. É por isso que Deus te chama para perto e Ele fala: você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar. Padrões de traição, padrões de adultério, padrões de pornografia, aquele alimento visceral, padrões de vício. Lembra um pouco, se hoje você não sofre por vício e você vai buscar a tua família, você viu isso na vida do pai, viu isso na vida do tio. Eu vou te dizer, todos os homens da minha família, da minha parentela, pelo lado do homem, da minha mãe, todos os homens da família Matos, todos alcoólatras, todos, do meu pai não, da minha mãe, todos. O meu avô, ele faleceu, ele foi atropelado por uma Kombi, anos atrás, alcoolizado, quando aqui ainda era pista, né? Quando era pista não era expresso. E assim todos os homens. Quando minha mãe quis resgatar o sobrinho lá de Fortaleza, porque ele era novo demais para estar no meio da bebida, padrão de comportamento, meu tio tocava lindamente na igreja, uma voz linda que ele tinha, mas a bebida consumia. Ele morreu sozinho no meio do alcoolismo, padrão de comportamento. E você tem que olhar e dizer: Senhor, eu não quero. Quantas coisas eu estou perdendo porque eu me iro com facilidade, porque meu pai era explosivo e agora eu sou explosivo. Eu rejeitei isso a vida inteira, mas eu sou igual. Em nome de Jesus, abre mão de comportamento, abre mão de padrão e seja diferente segundo a imagem do Criador. Você não vai repetir a história dos seus. Muda de vida. Fracasso familiar, você vai dizer: eu não aceito para a minha vida. A sua mãe é separada, você é separada. Deus, o que é isso? Eu quero renovação, eu quero mudança, Senhor, em nome de Jesus. Novidade de vida pela palavra. Saiba que porque Deus tem misericórdia de você, não quer dizer que você não precisa mudar. Não é porque Deus tem misericórdia e aí você enxerga a misericórdia de Deus na vida de Davi, mas não é porque havia misericórdia que não precisava haver mudança. Não é porque você está vivo tantos anos fazendo o errado que você ainda vai ter muitos outros anos para compensar. Precisamos entender. Saiba que não é porque o seu casamento está de pé que você vai ter ele a vida inteira sob o teu controle. O Senhor está transformando a nossa vida. Não é porque Salomão nasceu e Deus amou a criança que as consequências acabariam. Consegue entender? Consequência é consequência. Não é porque Salomão, o bebê novo, chegou para substituir aquele que morreu, que a desgraça pararia por ali. A consequência, a repetição do padrão, a consequência tomaria a sua vida inteira. A pior situação que Davi enfrentou foi a falta de paz. Davi foi poupado de morte. Então ele viveu, ele morreu de velhice, mas ele não tinha paz. Davi continuou rei, mas ele não tinha paz. Consegue perceber? Então no presente as coisas continuaram, porque ele continuou rei, ele não perdeu o reinado. Então o minimizar a consequência ali, você lembra de Saul, a diferença? Saul perdeu tudo, Davi não perdeu o reinado. Então aquele padrão não trouxe consequência no presente. O bebê que morreu, daqui a pouco chegou um bebê novo. Então no presente nada aconteceu, mas a falta de paz foi durante a tua vida inteira, até chegar à velhice, por conta de padrão. Porque ele achava que podia o que ele quisesse, e ele não podia o que ele quisesse. Você tem que viver segundo a imagem do Criador. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor diz que eu devo ter amor. Não é o meu temperamento que vai dizer que eu tenho que viver a minha vida com ódio. Consegue entender? Então você não se encosta naquilo que você é. Você não se encosta nos teus genes. Você não se encosta na sua criação. Você não encosta naquilo que você sabe fazer. Você se apoia na palavra de Deus, dizendo o que o Senhor quer que eu seja. E Ele é capaz para transformar a tua vida, romper qualquer padrão e transformar a tua história em nome de Jesus. Amém? Muda tudo quando você entende a palavra. Ele vem para transformar a nossa mente. Sabe o que é fracasso?
é você não conseguir amar quem Deus colocou no seu caminho para amar. Sabe o que é fracasso? É você não ser feliz com as pessoas à sua volta. Sabe o que é fracasso? É você não conseguir se sentir amado por pessoas que deveriam te amar. Isso é fracasso. E por muitos padrões, por muitos comportamentos, você não sente amor e não consegue dar amor. Você não é feliz porque repete a sua vida como um grande looping. E o Senhor está dizendo para você: eu tenho algo novo para a sua vida, independente da sua origem. Amém. É fracasso na vida, não é morrer cedo, é passar a vida toda sendo perseguido pela sua consequência de atos. Por ter consequência, você passar anos e anos por consequência dos seus atos. E todo esse fracasso na vida de Davi, por padrões de comportamento, por hábito, a miséria, o pecado, a violência, a ira, a displicência, a preguiça. Sabia que preguiça pode ser um padrão de comportamento? Filho que não viu o pai trabalhar, ele não vai trabalhar. Filho que não viu o pai acordando cedo, ele não vai conseguir acordar cedo. Isso é padrão de comportamento. E aí fica aquele jogo dentro da casa, um cobrando o outro, um colocando para o outro. Mas na realidade tudo aquilo aconteceu dentro do próprio lar. Mas se você conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele vem para mudar a rota da tua vida. Ele vem para mudar a rota da sua vida. O que Deus está propondo para você é você se abrir para a palavra dEle e mudar radicalmente a sua vida, a sua forma de viver, de se relacionar, de trabalhar. E o que é isso? É amor de Deus. Tudo que você fazia, você não vai fazer mais. O jeito que você fazia, você não vai fazer mais, porque realmente só trouxe prejuízo ou pouco sucesso. O Senhor tem uma vida de abundância. Então, Senhor, eu quero tirar toda e qualquer consequência. Eu quero parar de minimizar, porque as coisas ainda parecem que dá certo. Não, isso estraga a minha vida, vai estragar o meu futuro. Me dá um rumo novo, me dá um rumo novo, em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu defino novos padrões para a minha vida. Amém. É abandonar as crenças que te fazem pecar, as verdades suas que te paralisam, as convicções que te levam ao erro. Não aceite nada te separar do amor de Deus. O texto de Romanos, e aqui eu quero que você preste muita atenção no que vamos falar. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Vamos contar isso aí, ó. São os sofrimentos, são as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Versículo 38 e 39. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Diga comigo: nem a morte, nem, que mais? Ou poderes celestiais, nem o presente, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, diga aí, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você ouviu? Tudo isso é externo. Sofrimento, aflição, a morte, a vida, tudo externo. Então, peraí, nenhuma coisa externa pode me separar desse amor? Não. Nenhuma coisa externa, nem o pior sofrimento pode separar do amor de Cristo. Quem pode separar você do amor de Cristo é você mesma. Só você pode te separar do amor de Cristo. Envolto nos pecados, envolto nos hábitos, envolto na sua maneira de ser e agir. Só você pode te separar do amor de Deus. E aí eu preciso do amor do Senhor para que as minhas crenças sejam derrubadas, para que eu possa enxergar o que eu fui até aqui. E nessa noite a gente pode definir novos padrões, porque você pode se arrepender do esposo que foi até aqui, da esposa que foi até aqui, do filho que foi até aqui, do profissional que foi até aqui. Você pode se arrepender da esposa que foi até aqui, e você falar: Senhor,
Me ajuda a derrubar esses padrões. Eu quero ser alguém novo para as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Eu quero ser alguém novo para o meu trabalho. E eu estou te falando para mudar de trabalho? Não. Estou te falando para mudar de padrão. Tudo começa em você, a partir da sua própria verdade, a partir daquilo que você aceita. Senhor, eu quero mudar o profissional que foi até aqui. O jeito que eu administrei as minhas finanças até aqui, o jeito que eu administrei a minha vida até aqui. Senhor, eu me arrependo, nessa hora, eu me arrependo de tudo que eu fiz achando que era certo. Eu me arrependo até aqui e aceito começar tudo de novo na tua presença. É quando você se arrepende de como educou os seus filhos até aqui. E a partir de hoje, filhos serão bem educados dentro das suas próprias casas. A mudança está na crença. Você não imaginava, e coisas absurdas também. Olha só, pais que foram bem corrigidos, hoje não conseguem corrigir os seus filhos. E aí você fala, mas ele está no padrão do quê? Da sua criação? Não, ele está no padrão da sociedade. Que diz hoje que pai tem que ser amigo, padrão de comportamento. Tudo que você aprende e se torna hábito, do meu entendimento, eu preciso anular, porque eu preciso perguntar a Deus como o Senhor quer que eu seja, para agradar o teu santo nome e ter sucesso na minha vida. Então você pode se arrepender de como você educou os seus filhos até aqui. Enfim, quebrar todo o padrão de comportamento, para que Deus possa transformar a tua vida e transformar todas as suas coisas, amém? Diferente de Davi, olha só que interessante, porque tem coisas que nós não vamos poder recuperar. A semeadura, você planta e você colhe. Mas eu tenho Jesus Cristo e tenho uma oportunidade. A vida não parou por aqui. Senhor, eu não vou minimizar a consequência. Eu vou enxergar que lá no futuro eu preciso ter sabedoria para que minha vida encerre bem. Então, Senhor, eu vou começar tudo novo de novo. Isso é vida com propósito. Começar com um fim em mente. Davi não tinha nem noção do que é uma vida com propósito. Ele se perdeu. No começo tinha, depois se perde, porque senão ele não teria cometido esse pecado. Ele nem pensou no futuro, mas hoje você, homem e mulher, jovem que está aqui nesse lugar, você vai pensar no teu futuro, para que os padrões sejam quebrados e você tenha direito de uma vida com abundância. Amém? Coloquei algo para que a gente possa ler junto. Veja isso. O resultado da mudança é o quê? Por trás de todo pecado está o quê? Consegue ver? Por trás de todo pecado está uma mentira na qual eu estou crendo. Mudança sempre começa onde? Mas para minha mente mudar, o que eu preciso? Tentar mudar o meu comportamento sem mudar as minhas crenças é perda de? E eu não vim? Então continue. Amém. Quero transformação de vida. Se depender de mim e de você, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas se depender dele, as coisas serão novas para a glória de Deus. Jeremias 29:11, plano lindo e perfeito de Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Qual que é o plano dele? E o que mais? E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Enquanto a gente se apega na nossa consequência que parece suave, Ele está dizendo, o meu futuro é de prosperidade, não é desgraça para a sua vida. Aí você olha e você diz, realmente, quantas desgraças eu estou acumulando? Porque eu não me apeguei no plano de Deus. O plano de Deus é plano do presente e plano do futuro. Senhor, eu escolho o teu plano, porque ele é o melhor para a minha vida. Amém? Mudança de padrão. Eu não quero ser do mesmo jeito, porque eu quero ser segundo o teu coração, cheio de esperança. Quantas vezes você vê um mês acabar e não sobra R$1 na sua mão? Aí o próximo mês você faz planos e você diz, não, agora esse mês vai dar certo. Mas o outro mês é a mesma coisa. Aí você diz que o salário é pouco. Aí você diz que o problema está na empresa, você diz que o problema está no patrão. Aí você diz que o problema está na esposa, aí você começa a culpar alguém. A Bíblia fala que Ele multiplica. Ele multiplica. Qualquer quantia que está na tua mão,
diante da fidelidade de Deus, Ele multiplica. Senhor, se o seu padrão é multiplicação, por que o meu é escassez? Porque você com certeza está repetindo o mesmo padrão mês a mês. Senhor, eu quero o teu padrão, que o teu padrão tem cara de multiplicação, tem jeito de multiplicação. O meu padrão não está dando certo, eu só termino no vermelho, o que é isso? Eu faço do mesmo jeito sempre, Senhor. Aí Ele diz, vem para mim, que eu vou colocar um novo ciclo para a tua vida. Mas você precisa abandonar a crença, o jeito que você faz, a sua forma de ser e agir. Você é pai e mãe de mais de um filho, deu errado no filho mais velho, aí deu errado no outro filho, aí a culpa é dos filhos. Não, a culpa é tua, pai e mãe. Consegue entender? Sim. Você não é bem sucedido naquilo que você faz. A culpa é das coisas que você faz ou de você que faz as coisas. Senhor, me ajuda a mudar. Amém. Porque eu quero ter sucesso. Amém. Eu quero ser abençoado. Eu quero enxergar a tua vontade na minha vida. Amém. O dia começa e termina e você está sempre esgotado. Que estranho, né? A culpa é do trabalho, né? Que você trabalhou demais. Quantas tarefas você fez? Você com certeza começa o dia do mesmo jeito e termina do mesmo jeito. Vira uma repetição. Sabe o que é repetição? É fazer as coisas mais de uma vez. Vamos começar o dia de uma maneira diferente e teremos a graça do Senhor nos fazendo nos sentir revigorados na presença dEle. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam. Senhor, eu quero viver a tua bondade, a tua verdade. Eu quero me livrar de padrões que têm desgastado as minhas emoções, desgastado a minha alma, desgastado o meu casamento, desgastado a minha mente. Senhor, eu estou cansado de lutar e não sair do lugar. Eu estou cansado de fazer as mesmas coisas. Senhor, me ajuda a trabalhar de forma diferente. Me ajuda a chegar em casa e enxergar diferente. Senhor, me ensina a amar os meus. Pai, eu quero me sentir amado, mas eu tenho afastado as pessoas de mim por conta do meu padrão de comportamento. Senhor, eu não tenho sido bem sucedido. Deus, eu preciso da tua graça. Deus, eu preciso do seu movimento dentro de mim. Eu preciso que o Senhor venha agir na minha mente. Aleluia. Eu tenho uma crença dentro de mim que eu não mereço a felicidade. Mas como você vai ficar diante de Deus sem merecer felicidade? Se Ele veio para alegrar a tua vida. Nessa hora, essa crença de infelicidade tem que sair da tua vida. Porque Ele veio para que você sentisse a alegria que vem do alto. Deus de toda graça, eu não tenho conseguido sentir força. Eu sempre estou desanimado. Eu sempre estou esmorecido. O que é isso? Eu não consigo encontrar explicação em remédio. Eu não consigo encontrar explicação em exame. Deus, o que é isso? É padrão de comportamento. Senhor, eu preciso do Senhor trazendo diferença. Eu preciso mudar a minha rota. Eu preciso mudar a minha maneira. Eu preciso de força. Deus, os meus filhos estão dando errado. Pai, é você. Muda o teu padrão. Muda a tua forma de ser e agir. E Deus vai transformar todas as coisas. Aleluia. Porque tudo começa na tua mente. Amém. E pela glória de Deus, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. E o Senhor não quer que a gente volte para a escravidão. Uma vez que Ele te faz livre, Ele quer que você caminhe para sempre. Livre. Deus de toda graça, nessa hora, colocamos cada mente na Tua presença. Obrigado, Jesus. Cada mente na Tua presença. Mas antes de falar de transformação de mente, nós queremos que as crenças sejam mudadas. Quebradas. Tem mulher que não se ama, sim, porque ela nunca se deixou sentir amada. Por que isso? Porque ela cresceu sem se sentir que merecia amor. Mas o Senhor colocou alguém do teu lado. Amém, aí. Jesus. Se o Senhor te deu um esposo, Ele está te dando oportunidade para que você possa se sentir amada de uma vez por todas. Aleluia. Marido, você se sente tão incapaz, Sim. Porque talvez você passou a vida inteira recebendo essa informação de incapaz. Mas no Senhor você é fortalecido. Para a glória de Deus. Amém, que você possa se olhar no espelho e você dizer, Senhor, Pai, eu quero mudar. Eu não quero mais ficar pecando do jeito que eu peco, Pai. E achando que isso é normal. Olha Davi, olha o que aconteceu com Davi. Olha os resultados. Deus, eu não quero que padrões sejam os meus hábitos e eu cometa erros e venha falhar na Tua presença. Me transforma, me molda. Nesta noite, Pai. Quem não é casado está morando junto.
isso é um padrão de comportamento vai na tua quebrar família, nesta noite. que isso seja mudado. Amém. Que você tenha o orgulho de registrar Não o é seu normal. nome no cartório, Não é para que normal. você seja reconhecido Amém. socialmente. Amém. Que em nome de Jesus, tudo que é suave à tua vista hoje, mas que é ruim e está fora da vontade de Deus, Todo seja pecado como Davi de arrancado adultério, em nome de todo Jesus. pecado como de Davi de adultério seja repreendido, Em porque nome ele de é Jesus. visceral. E muitas pessoas não têm Em conseguido nome de se Jesus. libertar, Pai. Você que hoje é viciado e ainda acha que tem controle, ainda está tudo sob controle, perceba que isso tudo vai te levar para a morte. E o Senhor quer arrancar o cigarro, arrancar a bebedice, arrancar o álcool, arrancar a droga, arrancar a pornografia, tudo aquilo que vai prejudicar o teu futuro. Quantas pessoas num padrão de consumo pela pornografia não tem mais prazer na relação sexual? Sim. Quantos casamentos não tem Estão mais acabados. alegria na relação sexual? Porque tem padrão de comportamento. Porque pratica, porque está no vício do sexo. O Senhor quer que você encontre alegria no Senhor. teu lar. Amém. Encontre alegria com a tua esposa. Amém. Encontre alegria com o teu esposo. Amém. Que todo padrão caia por terra Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Você tenha coragem. Você possa não Romper. suavizar o problema de hoje. Oh, e você Deus. dizer: Senhor, eu preciso enxergar que lá na frente eu vou destruir a minha vida. Me ajuda a enxergar, para que hoje eu possa ajuda a fazer novas romper. escolhas, para que eu faça novas ajuda a escolhas, romper. para que eu possa quebrar esses padrões que limitam a minha vida. Deus de toda graça, se eu preciso me livrar de pessoas que passam a vida inteira Me jogando tirando para baixo. coisas de mim, inclusive a minha autoestima, me ajuda a mudar o padrão. Eu quero estar perto de pessoas que façam e Aleluia. reconhecer a tua presença na Em minha mim. vida. Amém. Me ajuda, Me me ajuda. muda, me transforma. Eu aceito, eu recebo. Eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.